Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse vídeo contém a segunda parte da resolução comentada das questões de matemática da primeira fase do vestibular 2025 da FUVEST. O link para a primeira parte está na descrição. A numeração apresentada das questões segue a ordem do caderno V1. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos começar. A questão 53 é de análise de gráfico. O enunciado traz um gráfico de temperaturas e precipitações em fevereiro de 2023, na cidade de São Paulo. Esse gráfico contém, para cada um dos dias de fevereiro de 2023, o volume de chuva por dia, o volume de chuva acumulado, a temperatura máxima e a temperatura mínima. E aí a questão pede para assinalar a alternativa correta em relação ao gráfico. Tá? Então, vamos começar aqui pela alternativa A. A menor amplitude térmica ocorreu no dia 19, quando foi observado um dos maiores volumes de chuva do mês. Então, uma coisa que que fica bem clara aqui no dia 19, pelo gráfico, tá? Que a menor temperatura máxima foi justamente no dia 19, tá? É o que está indicado aí pela linha vermelha, tá? Então, aí tá bem claro, tá? Que essa temperatura máxima nesse dia foi muito menor do que a temperatura máxima em todos os outros dias. Nesse dia, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima foi de 3,8 graus, né? Porque a temperatura máxima foi de 21,6 graus, a mínima foi 17,8 graus, então fazendo a diferença, nós encontramos que a amplitude térmica do dia 19 foi 3,8 graus. E aí, observando o resto do gráfico, a gente vê que em todos os outros dias, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima fica superior a 5 graus, tá? Ou seja, em todos os outros dias a amplitude térmica está muito maior do que no dia 19. Portanto, a menor amplitude térmica ocorreu no dia 19, ou seja, a alternativa A é a correta, tá? Então, aí é uma questão que é relativamente tranquila também de fazer, tá? Não exigia nenhum conhecimento específico, era só ler o enunciado com atenção e interpretar o gráfico fornecido, tá? Uma questão tranquila. A questão 59 também envolve análise de gráfico. O enunciado traz o gráfico mostrando o comprimento em metros em função da temperatura em graus para o polietileno, o cobre e o alumínio. E aí a questão pede para assinalar a alternativa que contém a afirmação correta em relação aí ao texto fornecido e ao gráfico. Então, vamos analisar aqui alternativa por alternativa até encontrar a correta. Alternativa A. O gráfico mostra curvas para 3 barras que possuem o mesmo comprimento a temperatura de 30 graus. Isso, na verdade, está errado, né? Porque olhando aqui o gráfico, no ponto aqui de 30 graus, a gente tem que o comprimento do polietileno é maior do que o comprimento do cobre, que por sua vez é maior do que o comprimento do alumínio, tá? Então essa afirmativa é falsa. Alternativa B. Em um processo de aquecimento entre 100 e 200 graus, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1 metros. Então, olhando aqui o gráfico no ponto aqui de 100 graus, a gente vê que o comprimento do cobre está maior do que 10 metros, tá? Está um pouco maior do que 10 metros. Já a 200 graus, o comprimento do cobre está
menor do que 10,1 metros, tá? Tá um pouco menor do que 10,1 aí pelo gráfico. Então, consequentemente, essa diferença dos comprimentos entre 100 e 200 graus vai ser inferior a 0,1 metro, tá? Disso nós concluímos que essa afirmativa também é falsa. Alternativa C. O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior do que o do cobre. Aqui a gente tem que observar que o coeficiente de expansão linear é dado pela medida da inclinação da reta em relação à horizontal, tá? Nada mais é do que o coeficiente angular da reta, é o quanto que ela está inclinada em relação ao eixo X. Então, observando aí o gráfico, nós vemos que a reta do cobre está mais inclinada do que a reta do alumínio, tá? Então, consequentemente, essa afirmativa também é falsa, tá? Afirmativa D. Partindo de 0 graus, aumentar em 10 centímetros o comprimento da barra de polietileno requer elevar a sua temperatura até 50 graus. Bom, olhando aí a curva do polietileno aqui para 0 graus, em 0 graus nós vemos que o comprimento da barra de polietileno é 10 metros. Agora, olhando aí no ponto aqui de 50 graus, a gente vê que o comprimento da barra de polietileno é 10,1 metros. Tá? Ou seja, o comprimento nesse intervalo de temperatura entre 0 e 50 graus variou 0,1 metro, que equivale a 10 centímetros. Então, consequentemente, essa afirmativa é verdadeira, tá? Então, a alternativa correta aqui para essa questão é a alternativa D de dado. Então, uma questão aí que exigiu algum conhecimento de função do primeiro grau, né? Cujo gráfico aí é dado uma reta, e análise de gráfico, tá? Achei aqui uma questão de nível fácil para médio. A questão 69 é de funções. A questão pede para identificar o gráfico que melhor representa a função f de x igual a x ao quadrado mais 5x menos 6, tudo isso em módulo, menos 5x mais 6. Então, é uma questão aqui que aborda funções. Aqui envolve tanto função modular quanto composição de funções. Tá? Para resolver essa questão, é fundamental conhecer a noção de módulo. Tá? O módulo de um número real x qualquer é igual ao próprio x se x for maior ou igual a zero. E o módulo de um número real x qualquer é igual a menos x se x for menor do que zero. Tá? Isso é fundamental para resolver aqui essa questão. Tá? Falando de outro modo, o módulo de um número qualquer é esse número sem sinal. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é analisar essa expressão que está aqui no módulo, tá? O x ao quadrado mais 5x menos 6. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é estudar o sinal dessa função, tá? Da função aqui de x ao quadrado mais 5x menos 6. Tá? Então, fazendo igual a zero, x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero, nós concluímos que as raízes, tá, são x igual a 1 ou x igual a menos 6. Repara que é uma questão, essa expressão ela é bem fácil para encontrar aqui as raízes, porque uma das raízes você consegue ver por inspeção que é 1, tá? E a outra você pode utilizar aí relação de soma e produto, relação entre coeficientes e raízes, ou até mesmo usar aquela fórmula para resolução, tá? Mas é uma equação de segundo grau bem tranquila. Então, feito isso, a gente pode estudar aqui o sinal.
do x ao quadrado mais 5x menos 6. Tá? Então, a gente coloca aí uma reta que está representando o eixo x, tá? E aqui uma parte do gráfico dessa função, que seria aqui uma parábola. Tá? Então, a gente repara que para todo x que é menor ou igual a 6, o x ao quadrado mais 5x menos 6 vai ser positivo. A mesma coisa acontece para x maior ou igual a 1. Tá? Vai ficar também positiva, porque vai ficar toda acima do eixo x. E para o intervalo entre menos 6 e 1, ela fica negativa. Tá? Feito isso, aplicando agora a definição de módulo, tá? A gente tem que o módulo de x ao quadrado mais 5x menos 6 vai ser igual a x ao quadrado mais 5x menos 6 se x é maior ou igual a 1 ou x é menor ou igual a menos 6, tá? Ou seja, os intervalos aí onde o x ao quadrado mais 5x menos 6 está positivo, tá? Isso aqui decorre da definição de módulo que eu mencionei. E, da mesma forma, a gente tem que o módulo de x ao quadrado mais 5x menos 6 é igual a menos x ao quadrado menos 5x mais 6. Se o menos 6 é menor do que x, que é menor do que 1. Tá? Isso aqui também decorre da definição de módulo, né? Porque o módulo aqui ele vai ser negativo quando essa expressão aqui for negativa. Tá? Feito isso, a gente já pode agora escrever a função f de x sem o módulo, tá? Então, f de x vai ser igual a x ao quadrado mais 5x menos 6 menos 5x mais 6, que vai dar igual a x ao quadrado, se x for maior ou igual a 1, tá? A gente também pode dizer que f de x é igual a menos x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 5x mais 6, que é igual a menos x ao quadrado menos 10x mais 12, se o menos 6 é menor do que o x, que é menor do que 1. E também a gente pode escrever que o f de x é igual a x ao quadrado mais 5x menos 6, menos 5x mais 6, que é igual a x ao quadrado, se o x for menor ou igual a menos 6. Tá? Então, a gente já conseguiu escrever as expressões dessa função sem o módulo. Feito isso, agora nós já conseguimos analisar como que vai ser o gráfico da f de x. Tá? O gráfico dessa função vai ser uma parábola com a concavidade para cima no intervalo entre 1 e o infinito, né, que nada mais é o gráfico aqui da função x ao quadrado. Já no intervalo entre menos 6 e 1, vai ser uma parábola com concavidade para baixo, né? Porque nesse intervalo a expressão da f é menos x ao quadrado menos 10x mais 12. Então, como está aparecendo aí o primeiro termo, o termo com x ao quadrado negativo, a concavidade dela vai ficar voltada para baixo. E vai ser uma parábola também com a concavidade voltada para cima, né? Que é o gráfico do x ao quadrado, quando o x está menor ou igual a 6. Tá? Então, analisando aí as alternativas, o único que tem duas parábolas com a concavidade para cima e uma com a concavidade para baixo é a alternativa B, tá? Que é a resposta aqui para essa questão. Então, eu achei uma questão difícil, tá? Aqui, especialmente falando de uma prova de primeira fase, tinha uma questão difícil porque exigia um conhecimento mais aprofundado aí da noção de módulo e de composição de funções. Exigia também análise dos sinais de uma função do segundo grau e depois deu trabalho aí para achar a expressão que definia a f de x para finalmente conseguir achar o gráfico correto. Tá? Achei essa uma questão difícil. A questão 70 é de progressões aritméticas. O enunciado deu uma sequência AN, que é uma progressão aritmética com o primeiro termo A1 e razão R. Aí também ele mencionou uma segunda sequência, uma sequência BN, de modo que essa sequência é formada através de uma lei de formação, que é B de n mais 1 é igual a Bn mais An, onde o n maior do que zero, é um número natural. Tá? Aí, o enunciado, depois ele menciona que
os valores de A1 e R foram escolhidos de forma que Bn também seja uma progressão aritmética de razão R'. Aí ele pede para identificar qual das 5 alternativas aí em relação ao R' é a correta. Então, a gente pode começar da seguinte forma. Pelo enunciado, o Bn mais 1 é igual a Bn mais An. Então, passando o Bn para o lado esquerdo aí da equação, a gente tem que Bn mais 1 menos Bn é igual a An. Tá? Fazendo aqui o n igual a 1, tá? Dado que essa relação vale para qualquer natural maior do que zero, então fazendo n igual a 1, a gente vai ter que B2 menos B1 é igual a 1. Tá? Só que, como a Bn tem que ser uma progressão aritmética com razão R', tá? E nós sabemos que a razão de uma progressão aritmética é a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer, a gente pode dizer que o B2 menos B1 é igual a R'. Tá? B2 menos B1 é a razão da PA Bn. Tá? Então, feito isso, nós podemos concluir que o R' é igual a 1, o que está na alternativa A. Tá? Então, achei essa uma questão aqui também tranquila, tá? Conceitualmente falando. Só tinha que ler com bastante atenção esse enunciado. Né? Sempre ter em mente que tanto AN quanto BN eram duas progressões aritméticas e depois fazer essa manipulação aí que foi mostrada durante a resolução, tá? Questão relativamente tranquila também. O enunciado da questão 75 é o seguinte. Um designer de produtos deseja fabricar um vaso para flores conforme a figura a seguir. Aí mostra a figura com todas as dimensões aí do vaso. E depois, sabe-se que a base e o topo do vaso são uma circunferência de raio R que mede 10 centímetros. A parte central é uma circunferência de raio R de 5 centímetros e a medida H mede 12 centímetros. Qual é a capacidade volumétrica desse vaso em centímetros cúbicos? Então, uma questão de geometria espacial. E para a gente fazer a resolução, a primeira coisa que tem que ser observada é que o vaso é formado por dois troncos de cone idênticos. Tá? Então, aí, analisando a figura, a gente vê que você tem um tronco, a metade inferior aí desse vaso é um tronco de cone, né? Cujas medidas aí dos raios são R e R, raio maior e raio menor, e a altura também desse tronco de cone é H. E aí, na metade superior, você vai ter um outro tronco de cone idêntico, só que virado de cabeça para baixo, tá? Conforme está mostrando aí a figura. Então, eu vou aqui replicar, tá? Aqui na tela, o tronco de cone. Tá? Então, aqui a ideia é fazer o cálculo do volume desse tronco de cone e depois multiplicar por 2, tá? Para ter o volume aí do vaso, para ter o volume desse sólido aí. Bom, existe, tá, uma fórmula pronta para fazer o cálculo do volume de um tronco de cone. Só que é uma fórmula meio longa, tá? É uma fórmula meio complicada aqui para decorar, mas dá para a gente deduzir aqui tranquilamente, tá? A partir aqui desses dados, dá para a gente deduzir a fórmula para fazer o cálculo do tronco de cone, tá? É até melhor fazer desse jeito, tá? Que a gente acaba entendendo melhor aqui o processo. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Para achar o volume desse tronco de cone. Eu vou completar essa figura de modo aí a formar um cone completo, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. E aí a gente pode entender, então, que esse cone completo ele é formado
por um cone menor, cujo raio da base é R, e um tronco de cone, cujo raio aí da base maior é R. Tá? E aí eu vou chamar a altura do cone menor de A. Tá? Feito isso, eu posso utilizar aqui semelhança de triângulos, tá? Utilizando semelhança de triângulos, a gente tem que o A sobre o Rzinho é igual ao A mais H sobre Rzão, tá? Feito isso, a gente pode trabalhar essa expressão conforme está aparecendo aí na tela, tá? Pode fazer aqui o passo a passo, trabalhar, para encontrar a altura do cone menor, o A, em função das dimensões aí fornecidas no enunciado. Então a gente vai ter que A é igual a HR sobre Rzão menos Rzinho. Agora a gente pode substituir os valores aqui dados do enunciado para achar o valor de A. Tá? Então o A vai ser igual a 12 vezes 5 sobre 10 menos 5, que é igual a 12 centímetros. Feito isso, a gente pode achar aqui o volume do tronco de cone. Que o volume desse tronco vai ser o volume do cone, cujo raio da base é Rzão, menos o volume do cone, cujo raio da base é Rzinho. Tá? Como a gente sabe que o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado h, a gente tem então que o volume desse tronco de cone vai ser igual a πr ao quadrado multiplicado por a mais h, tudo isso dividido por 3, menos o πr ao quadrado a sobre 3. Então, substituindo aí com os valores, nós, conforme está aparecendo aí na tela, a gente encontra que o volume do tronco de cone é igual a 700 π centímetros cúbicos. Tá? Então, o volume do vaso vai ser igual a 2 vezes o volume desse tronco, que é igual a 1.400 π centímetros cúbicos. É o que está na alternativa A. Tá? Então, essa foi uma questão que eu considerei difícil, tá? Aqui para uma primeira fase, porque, como eu falei, o volume do tronco de cone não é uma coisa de conhecimento geral, não é uma coisa que eu acho que seja tão abordada assim no ensino médio tradicional. Tá? Então, teria que fazer aí essa dedução para achar o volume do tronco em função dos dados fornecidos pelo enunciado, para depois chegar no volume do vaso, tá? No volume aí do sólido. Então, essa questão eu achei difícil. O enunciado da questão 76 é o seguinte. Considere um cilindro C de altura h maior do que zero e cujo raio das circunferências do topo e da base é r maior do que zero. Um cilindro C1, cujo raio é igual ao dc e altura igual a h sobre 2, e um cilindro C2 com altura h e raio igual a r sobre 2. Sendo V, V1 e V2 os volumes EA, A1 e A2 as áreas laterais dos cilindros C, C1 e C2, respectivamente, é correto afirmar. Então a gente vai ter que identificar a alternativa com as relações corretas entre essas áreas laterais e esses volumes. Então aqui a ideia é fazer os cálculos, né, das áreas laterais e dos volumes caso a caso, e depois comparar com as alternativas. Então vamos começar aqui pelo cilindro C. Tá? Então está aparecendo aí na tela o desenho desse cilindro, tá? Conforme o enunciado, ou seja, ele tem raio da base R e altura H. A gente sabe que o volume de um cilindro é dado pela área da base vezes a altura. Né? Então, V é igual a πr ao quadrado H. Agora, a área lateral é dada por 2πr, né? Que é o comprimento aqui da circunferência da base, multiplicado pela altura h. Então, a área lateral é igual a 2πrh. Feito isso, a gente pode fazer um procedimento semelhante para o cilindro C1. Tá? Então, está aparecendo aí na tela o desenho dele. Então, o raio da base é R e a altura é h sobre 2. Então, o V1 é igual a πr ao quadrado h sobre 2.
E a área lateral dele, que é o A1, vai ser 2πr vezes h sobre 2, que aqui dá para simplificar, né? Então, a A1, a área lateral aqui do C1, é igual a πrh. Fazendo a mesma coisa aqui para o cilindro C2, cujo desenho está aparecendo agora aí na tela, a gente tem que é um cilindro com raio da base R sobre 2 e altura h. Então, novamente, o volume dele é πr2h, que, simplificando, dá para a gente concluir que V2 é igual a πr² sobre 4. A área lateral vai ser 2πr2 vezes h, que simplificando vai dar πrh. Bom, agora que nós já temos os volumes e as áreas laterais dos 3 cilindros, tem que fazer agora a comparação aqui com as alternativas para a gente ver qual que vai ter as relações corretas. Então, a gente vê aqui que o V1 mais o 2V2 vai ser igual a o V, tá? Ou seja, os volumes aqui do cilindro C1 e C2 vai ser igual ao volume do cilindro C, tá? Da mesma forma, nós percebemos que somando as áreas laterais do cilindro 1 e do cilindro 2, nós obtemos a área lateral do cilindro C, né? De forma que A1 mais A2 é igual a A. Ou seja, a alternativa correta aqui é a alternativa D de dado. Então, achei essa questão uma questão de nível médio, tá? Tinha que interpretar corretamente aí os dados do enunciado e saber fazer o cálculo do volume e da área lateral de um cilindro, tá? Deu aí um pouquinho de trabalho para fazer todos os cálculos, mas feito isso, dava para achar aí a resposta sem grandes complicações, tá? Achei uma questão de nível médio. Questão 77 é de geometria analítica. Ela pede para assinalar qual alternativa contém a afirmação correta em relação a duas circunferências. Uma dessas circunferências tem equação x² mais y² menos 4x igual a menos 3, e a outra circunferência tem equação x² mais y² menos 4y igual a menos 3. Então, visto que as afirmativas fazem menção aos centros, aos raios e às posições relativas dessas duas circunferências, uma coisa que pode ser feita para facilitar a resolução é identificar, né, os centros e os raios dessas duas circunferências. A gente pode fazer isso manipulando as equações. Então, começando aqui pela primeira equação, pela equação da primeira circunferência, pelo enunciado, é x² mais y² menos 4x igual a menos 3. O que eu vou fazer aqui, eu vou agrupar aqui convenientemente os termos e somar 4 nos dois lados da equação, tá? De forma a ter x² menos 4x mais 4 mais y² é igual a menos 3 mais 4. Aqui a gente tem que notar no lado esquerdo que o x² menos 4x mais 4 é um quadrado perfeito, tá? E menos 3 mais 4 vai dar igual a 1. Então, aqui desenvolvendo, a gente vai ter que x menos 2² mais y² é igual a 1. Ou seja, trata-se de uma circunferência com centro no ponto 2, 0 e raio 1. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa com a outra circunferência, com a outra equação. Então, vai ficar x² mais y² menos 4y igual a menos 3. Então, novamente, aqui eu posso somar 4 em ambos os lados para ter x² mais y² menos 4y mais 4 igual a menos 3 mais 4. Aqui o y² menos 4y mais 4 é um quadrado perfeito, né, que é o y menos 2ao². E menos 3 mais 4 vai ser igual a 1. Ou seja, essa equação pode ser escrita como x² mais y menos 2ao² igual a 1. Isso é uma circunferência com centro no ponto 0 e 2 e raio igual a 1. Tá? Então aqui a gente já conseguiu achar as posições dessas circunferências. Agora, a gente vai precisar achar a interseção das circunferências, se houver.
Então, como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso resolvendo um sistema aqui com duas equações e duas incógnitas, né? Ambas as equações aqui das circunferências são um termo igual a menos 3, tá? O lado direito sempre vai ser igual a menos 3. Então, uma coisa que dá para fazer é igualar o x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y, né? Dado que ambos aí, esses termos são iguais a menos 3. Então, fazendo isso, a gente percebe que dá para cortar o x ao quadrado, o y ao quadrado e o menos 4, de forma que o x é igual a y, tá? Feito isso, agora a gente pode substituir esse x igual a y em qualquer uma das duas equações aí fornecidas, tá? Eu vou, por exemplo, aqui substituir aqui na primeira equação, mas tanto faz, vai dar no mesmo, tá? Qualquer substituição aqui. Então, fazendo essa substituição, a gente vai ter que x ao quadrado mais x ao quadrado menos 4x é igual a menos 3. Desenvolvendo aqui, agrupando convenientemente, a gente vai ter uma equação do segundo grau. 2x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. O discriminante dessa equação, o delta dessa equação, né, que é o b ao quadrado menos 4ac, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3, que é igual a menos 8. Ou seja, o discriminante aqui é negativo. Então, quando o discriminante é negativo, indica que a equação não tem raízes reais. Portanto, nós podemos concluir que não há pontos de interseção entre as duas circunferências, né? Então, analisando as alternativas, a gente identifica que a E é correta. São duas circunferências com centros distintos e que não se interceptam, tá? Então tá aí a resposta dessa questão, uma questão que eu achei aqui de um nível médio, tá? Teria que saber manipular essas equações de forma a obter a equação da circunferência para poder identificar os centros e os raios, depois fazer a interseção, cairia numa equação de segundo grau, né, que você resolvendo ia concluir que não tem solução. Então ia concluir que essas circunferências não se encontram, tá? Então está aí dada a resolução. E com isso, nós concluímos a resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular 2025 da FUVEST. Tá? Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, pode ficar à vontade para utilizar a seção dos comentários. Tá bom? Bom, então é isso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!